Depois de ouvir a versão Malayala do Upadesa Saram cantada, o Sr. Ramachandra perguntou, de uma maneira caracteristicamente pouco sofisticada, sobre a mente, concentração e controle. A mente é apenas a identidade do ser com o corpo. É um ego falso que é criado. Ele, por sua vez, cria fenômenos falsos e parece se mover neles. Tudo isso é falso. O ser é a única realidade. Se a identidade falsa desaparece, a permanência da realidade se torna evidente. Isso não significa que a realidade não existe aqui e agora. Ela está sempre aí e é eternamente a mesma. Ela também está na experiência de todos, pois cada um sabe o que cada um é. Quem é ele? Subjetivamente, quem sou eu? O falso ego está associado aos objetos. Esse próprio ego é o seu próprio objeto. A objetividade é a falsidade. Apenas o sujeito é a realidade. Não se confunda com o objeto, ou seja, o corpo. Isso dá origem ao falso ego como um resultado do mundo e seus movimentos nele, com a miséria resultante. Não pense em si mesmo como isso, aquilo ou alguma coisa, como fulano de tal ou como tal e tal. Só abandone a falsidade. A realidade se revelará. As escrituras dizem que o ser é Nityasida, sempre presente, e ainda falam da remoção da gnana, ignorância. Se o ser é Nitya, sempre e Siddha, presente, como pode haver agnana, ignorância? Para quem é a agnana, a ignorância? Isso é uma contradição. Mas essas afirmações são para orientar o buscador sério no caminho correto. Ele não compreende prontamente a única verdade, se mencionada em palavras simples, como na expressão nem tu, nem eu, nem esses reis. Ser Krishna declarou a verdade, mas Arjuna não pôde entendê-la. Mais tarde, Krishna diz claramente que as pessoas o confundem com o corpo, enquanto na realidade ele não nasceu, nem ele morrerá. Todavia, Arjuna precisa da Gita inteira para que a verdade fique clara para ele. Olhe, o ser é apenas ser. Não ser isso ou aquilo. É simples ser. Seja, e haverá o fim da ignorância. Indague, para quem é a ignorância? O ego surge quando você acorda do sono. No sono profundo, você não diz que está dormindo e que vai acordar, ou que está dormindo por tanto tempo. Mas ainda assim você está lá. Somente quando está acordado você diz que você dormiu. A sua vigília também abrange o sono nela. Perceba a sua pura existência. Que não haja confusão com o corpo. O corpo é o resultado dos pensamentos. Os pensamentos vão atuar como de costume, mas você não será afetado. Você não estava preocupado com o corpo quando adormecido. Você pode permanecer sempre assim. Como alguém pode conciliar essa atividade com o ganho de salário, que é uma necessidade para pessoas mundanas? As ações não formam escravidão. A escravidão é apenas a falsa noção. Eu sou o fazedor. Abandone esses pensamentos e deixe o corpo e os sentidos desempenharem seu papel, sem impedimentos pela sua interferência. Um visitante expressou sua preocupação com a miséria do mundo e sua opinião de que a busca pelo ser parecia egoísta no meio de ambientes tão sofredores. A sua solução parecia ser o trabalho desinteressado. O mar não está ciente de sua onda. Do mesmo modo, o ser não está ciente de seu ego. Um visitante perguntou a Sri Bhagava: Você é Bhagava, então você deve saber quando eu obterei Gnana. Diga-me quando eu serei um Gnani. Se eu sou Bhagavan, não há ninguém além do ser. Portanto, nenhum Inani ou Ainani. Do contrário, eu sou tão bom quanto você é, e sei tanto quanto você.
De qualquer forma, eu não posso responder a sua pergunta. Alguns homens fizeram perguntas ao mestre que basicamente se resolviam em uma, que o eu não é perceptível por mais que eles se esforcem. A resposta do mestre foi do modo usual. Quem é que diz que o eu não é perceptível? Existe um eu ignorante e um eu indefinível? Há dois eus na mesma pessoa? Faça a si mesmo essas perguntas. É a mente que diz que o eu não é perceptível. De onde é essa mente? Conheça a mente. Você vai encontrar um mito. O rei Janaka disse: eu descobri o ladrão que me arruinou por tanto tempo. Eu agora vou lidar com ele sumariamente. Então eu serei feliz. Da mesma forma será com os outros. Como conhecer o ser? O ser está sempre lá. Não existe conhecê-lo. Ele não é um novo conhecimento adquirido. O que há de novo e não aqui e agora será apenas evanescente. O eu está sempre lá. Existe obstrução ao seu conhecimento e ela é chamada de ignorância. Remova a ignorância e o conhecimento brilhará. Na verdade, essa ignorância, ou mesmo o conhecimento, não é para Atma. Eles são apenas crescimentos excessivos a serem eliminados. É por isso que se diz que a Atma está além do conhecimento e da ignorância. Ele permanece como é, naturalmente. Isso é tudo. Não há progresso perceptível apesar das nossas tentativas. O progresso pode ser mencionado nas coisas a serem obtidas de novo. Enquanto aqui, ele é a remoção da ignorância e não a aquisição de conhecimento. Que tipo de progresso pode ser esperado na busca do ser? Como remover a ignorância? Enquanto deitado na cama em Tiruvannamalai, você sonha em seu sono que você se encontra em outra cidade. A cena é real para você. O seu corpo permanece aqui em sua cama, em um quarto. Uma cidade pode entrar em seu quarto? Ou você poderia ter deixado esse lugar e ido a outro lugar, deixando o corpo aqui? Ambos são impossíveis. Portanto, você estar aqui e ver outra cidade são ambos irreais. Eles parecem reais para a mente. O eu do sonho logo desaparece. Então, outro eu fala sobre o sonho. Esse eu não estava no sonho. Ambos os eus são irreais. Há o substrato da mente, que continua o tempo todo dando origem a tantas cenas. Um eu surge a cada pensamento, e com o desaparecimento desse pensamento, aquele eu também desaparece. Muitos eus nascem e morrem a todo momento. A mente subsistente é o verdadeiro problema. Este é o ladrão, de acordo com Janaka. Encontre-o e você será feliz. Sri Bhagavan leu do Prabhupada Bharata um ditado de Kabir. Todos sabem que a gota se funde no oceano, mas poucos sabem que o oceano se funde na gota. Isso é para Bhakti. Um jovem brahmane de 25 anos de idade visitou o mestre. Quando viu o mestre, ele ficou histérico e gritou: "Você é Deus, você é Parabrahma, você é meu pai, pai, salve-me", e assim por diante. A sua histeria aumentou. Ele bateu no peito violentamente, alternadamente com as duas mãos, gritando Shivoham, Shivoham. Então ele gritou novamente, rangendo os dentes histericamente: "Eu vou erradicar o materialismo", como se estivesse esmagando o materialismo entre seus dentes. Então ele pediu: dê-me poder, ou eu vou. Ele começou a estrangular a si mesmo. Quando gentilmente removido por outros, ele caiu prostrado diante de Sri Bhagavan, dizendo: "Eu me refugiarei aos pés de meu pai. Pai, você é Parthasarathi, eu sou Arjuna. Vamos eliminar o materialismo." E assim por diante. Ele finalmente foi retirado da presença de Maharshi. Ele se lavou, tomou um refresco leve e sentou-se quietamente no salão por algumas horas. Ele se absteve da refeição do meio-dia. À tarde ele teve outro acesso quando gritou: "Vou cortar a cabeça de Krishna se ele vier aqui agora. Ele me aconselhou a desistir do meu trabalho, mas não protege a minha mãe. Ou que ele corte minha cabeça." E assim por diante. Depois de algumas horas de silêncio,
Sri Bhagava pediu ao Sr. K.L. Sarma para ler uma parte do seu comentário sobre a verdade revelada. A essência desse comentário é que as pessoas, incapazes de ajudarem a si mesmas, pedem poderes divinos para serem utilizados para o bem-estar humano. Isso é semelhante à história de um homem aleijado que vociferou, dizendo que dominaria o inimigo se fosse ajudado por suas pernas. A intenção é boa, mas não há senso de proporção. Ao ouvir a leitura, o jovem de repente ficou de pé num salto, saudando Sri Bhagava e dizendo: Pai, pai, eu estava errado, perdoe-me, ensine-me, eu obedecerei ao que você disser, e assim por diante. Então, novamente à noite, ele se prostrou dizendo: Eu me rendo. Um homem perguntou: A minha mente permanece clara por 2 ou 3 dias e fica lenta nos 2 ou 3 dias seguintes. E assim isso se alterna. Ao que isso se deve? Isso é bastante natural. É o jogo do brilho sattva, atividade rajas e escuridão tamas, se alternando. Não lamente por tamas, mas quando o sattva entrar em jogo, segure-o firmemente e faça o melhor dele. O que é o coração? É o assento, se assim puder ser dito, do ser. É o coração físico? Não, é o lugar de onde eu surge. O que acontece ao Jiva após a morte? A questão não é apropriada para um Jiva agora vivo. Um Jiva desencarnado pode me perguntar, se conveniente. Entretanto, que o Jiva incorporado resolva o problema atual e descubra quem ele é. Haverá um fim dessas dúvidas. O que é dhyana? A palavra dhyana geralmente significa meditação em algum objeto, enquanto nidhi dhyasana é usado para investigação do ser. As tríades persistem até que o ser seja realizado. Dhyana e nidhi dhyasana são o mesmo em relação ao aspirante, porque envolvem a trindade e são sinônimos de bhakti. Como dhyana deve ser praticada? Dhyana serve para concentrar a mente. A ideia predominante afasta todas as outras. Dhyana varia de acordo com o indivíduo. Ela pode ser sobre um aspecto de Deus, sobre um mantra, sobre o ser e assim por diante. Um jovem chegou para o darshan. Ele havia lido os 2 livros de Paul Brunton. Ele perguntou: Os budistas dizem que o eu é irreal, enquanto o livro O Caminho Secreto nos diz para superar o pensamento eu e chegar ao estado de ser. Qual é a verdade? É concebido que há 2 eus. Um é o inferior e irreal, do qual todos estão cientes, e o outro é superior e real, o qual deve ser realizado. Você não está ciente de si mesmo enquanto está dormindo. Você está ciente na vigília. Acordado, você diz que estava dormindo. Você não sabia disso no estado de sono profundo. Então, a ideia de diversidade surgiu junto com a consciência do corpo. Essa consciência do corpo surgiu em algum momento específico. Ela tem origem e fim. O que origina deve ser algo. O que é esse algo? É a consciência eu. Quem sou eu? De onde eu venho? Ao encontrar a fonte, você percebe o estado de consciência absoluta. Quem é esse eu? Ele parece ser apenas uma série contínua de impressões dos sentidos. A ideia budista parece ser assim também. O mundo não é externo. As impressões não podem ter uma origem externa, porque o mundo só pode ser conhecido pela consciência. O mundo não diz que ele existe. Isso é impressão sua. Do mesmo modo, essa impressão não é consistente e nem ininterrupta. No sono profundo, o mundo não é conhecido. E então ele não existe para um homem adormecido. Portanto, o mundo é a sequência do ego. Descubra o ego. A descoberta de sua fonte é a meta final. Eu creio que não devemos infligir sofrimento a outras vidas. Nós devemos então suportar a mordida do mosquito e nos submetermos a ela também? Você não gosta de sofrer. Como pode infligir sofrimento a outros?
Apenas mantenha os mosquitos longe, já que você sofre com suas picadas. No decorrer de uma conversa posterior, o visitante disse: "O mundo envia impressões e eu acordo." O mundo pode existir sem alguém para percebê-lo? Qual é a anterior? A consciência de ser ou a consciência de acordar? A consciência de ser está sempre lá, eterna e pura. A consciência de acordar surge e desaparece. É transitória. O mundo não existe para os outros, mesmo quando eu estou dormindo? Esse mundo zomba de você também, por conhecê-lo sem conhecer a si mesmo. O mundo é o resultado de sua mente. Conheça a sua mente, então veja o mundo. Você perceberá que ele não é diferente do ser. O Maharshi não está ciente de si mesmo e seus arredores, tão claramente quanto eu estou? De quem é a dúvida? As dúvidas não são para os realizados. Elas são apenas para os ignorantes. Foi cerca de 6 semanas antes que eu deixasse madura de vez que aconteceu a grande mudança em minha vida. Foi bastante inesperado.